Queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus. Aqui estamos nessa oportunidade mais uma vez para a realização da nossa Escola Bíblica Dominical. Hoje a nossa 10ª lição, estaremos tratando do assunto do cativeiro de Israel, o Reino do Norte. A nossa alegria poder, nesta manhã, poder compartilhar com você este estudo desta lição, que tem sido uma bênção para todos nós que temos participado da nossa IBD. Você que nos acompanha online, que Deus te abençoe, você seja abençoado de maneira poderosa nesta manhã com o estudo desta palavra que com certeza há de falar ao seu coração, há de falar aos nossos corações. Vamos à nossa lição desta manhã, hoje 5 de setembro de 2021, e a nossa lição tem como texto áureo: vinde e tornemo-nos para o Senhor, porque Ele despedaçou e nos sarará, fez a ferida e a ligará. Oséias capítulo 6, versículo 1. A verdade prática desta lição diz o seguinte: Deus sempre adverte seu povo sobre os perigos da idolatria e suas terríveis consequências. Mais uma vez, vamos nos deparar com um estudo que vai mostrar a raiz do fracasso do povo de Deus, exclusivamente agora Israel, que já estamos tratando do reino dividido. Nós já estudamos em lições posteriores sobre o Reino Unido, que durou por cerca de 120 anos, que foi no reinado do rei Saul, rei Davi e Salomão, e depois esse reino se dividiram, como os irmãos já que nos acompanham, com certeza estão conscientes dessas histórias, e o reino dividido, 10 tribos forma a tribo de Israel, também conhecida como Reino do Norte, e a tribo de Judá e Benjamim formam a tribo do Sul, ou Judá. E nós vamos hoje estar estudando a questão do cativeiro de Israel. A nação de Israel, essas 10 tribos, elas foram levadas cativas bem antes de Judá. E às vezes sai a pergunta, ou surge a pergunta: por que Israel, as 10 tribos de Israel foram levadas cativas primeiro? Porque mais pecaram, porque os seus reis foram reis que fizeram aquilo que era mal aos olhos do Senhor. Eles pecaram mais do que Judá. A Bíblia registra pelo menos 3 reis de Judá que fizeram aquilo que era reto aos olhos do Senhor. Mas Israel, os seus reinos, eles fizeram aquilo que era mal aos olhos do Senhor. Nós temos como ponto central nesta lição, como objetivo, na verdade, geral, compreender que nossas transgressões nos afastam de Deus. Deus, Ele ama o pecador, mas Ele aborrece o pecado. E todas as vezes que nós transgredimos a vontade de Deus, automaticamente nós nos afastamos do Senhor. Não é Deus que se afasta de nós, é os nossos pecados que nos fazem nos afastar do Senhor. Nós estudaremos no primeiro ponto desta lição, vamos destacar as injustiças cometidas por Israel. No segundo, nós vamos ressaltar a insistência de Israel no pecado da idolatria. Toda a trajetória de estudo que nós estamos relacionada à idolatria, ou a história relacionada a Israel, está voltado a este pecado da idolatria, que é algo realmente que entristece o coração de Deus. Deus, Ele não divide a sua glória. E em terceiro, nós vamos salientar o sincretismo em Samaria. Samaria era a capital de Israel, ou da tribo do norte. Louvado seja o nome do Senhor. A nossa introdução nos diz o seguinte: o cativeiro de Israel ocorreu durante o reinado do rei Uzias. Nessa época, a Assíria, e aqui quero destacar que a Assíria é um reino e tem a Síria, não podemos confundir a Síria com a Síria. O rei da Síria começava a crescer e se tornar um grandioso império, controlando várias nações, inclusive Israel. Até Israel foi controlada pelo rei da Síria. Durante os últimos 30 anos de Israel, o país foi acometido de muitas tragédias, injustiças sociais, assassinatos, em razão de desprezarem e desobedecerem os mandamentos de Deus. A nação israelita entrou em decadência política, social, econômica e religiosa. Veja as consequências do pecado, a consequência de se não
andar na presença de Deus. Todo pecado traz consequências. Todo pecado traz prejuízo àqueles que o praticam. E, na verdade, o pecado está sempre nos rodeando. O pecado é comparado àquilo que João 10, no versículo 10, ele diz que, falando a respeito do inimigo, de Satanás, que ele veio matar, roubar e destruir. Ele é como um ladrão que está em busca de oportunidade. Assim é o pecado na nossa vida. Está sempre em busca de uma oportunidade, porque todas as vezes que pecamos, nós transgredimos a vontade de Deus e automaticamente nós entristecemos o coração de Deus, e isto leva a Deus a se afastar, ou nos leva a afastar-se do nosso Deus. Ponto central da lição: o Senhor disciplinou Israel através de sua misericórdia e justiça. Nós vamos entrar no primeiro ponto da lição. Samaria é cercada pelo rei da Assíria. Israel sob o reinado de Jeroboão. Jeroboão II. Nós temos que entender isso aqui, porque quando houve a divisão das tribos, Israel foi reinado por Jeroboão I, enquanto Judá estava sendo reinado por Roboão, que era filho de Salomão. Jeroboão I reinava Israel. A nação de Israel experimentou prosperidade econômica e reconquista de territórios perdidos para a Síria, que durante algum tempo dominava a Palestina. Mas, infelizmente, conforme nos adverte os profetas Amós e Oséias, esses dois profetas entram em cena aqui, neste período de Israel, esses resultados foram alcançados através de corrupção, injustiça social, hipocrisia religiosa e sincretismo. O sincretismo é a mistura de povos, é a mistura de adoração, é a mistura que aconteceu no meio de Israel, que queria adorar os deuses estranhos e também prestar culto a Deus, e Deus, ele abomina o sincretismo. Nós vamos aprender isso no terceiro ponto. Os períodos de prosperidade não fizeram o povo retornar a Deus para adorá-lo conforme a lei. Então a gente vê que eles provam um período de prosperidade econômica, eles reconquistam territórios que haviam sido perdidos pela Síria. E a Síria, nós já estudamos sobre a Síria recentemente, quando trata do assunto de Naamã, que era um capitão do exército da Síria. Esta Síria, ela invadiu Israel por muitas vezes, guerreou contra Israel e tomou territórios de Israel. Agora, sobre o comando da Assíria, do rei da Assíria, Israel passa a ser súdito. Nós vamos ver isso, que ele passa a ser súdito do rei da Assíria, ou da Assíria, e com isto recuperado alguns terrenos que haviam sido perdidos para a Síria. E nós vamos aprender isso no decorrer desta lição nesta manhã. Nós vemos então que Deus, ele se alegra com a nossa unidade. O prazer de Deus é que estejamos unidos, mas Deus não quer que nós estejamos misturados. Unidade para Deus é diferente de mistura. Quando Deus fala de unidade para o seu povo, é porque ele quer um povo separado, conforme a própria palavra de Deus fala a questão de jugo desigual e uma série de coisas, porque Deus não quer o seu povo misturado. Isso, há um desejo de Deus, conforme João 17 fala, que o próprio Cristo na sua oração diz: Pai, que eles sejam um como tu és um em mim, quer dizer, unidade. Mas a palavra de Deus abomina a mistura. Deus não aceita a mistura. Deus, ele quer exclusividade, tá certo? Então, o nosso Deus não é um Deus apenas de estabelecer regras, né? Mas Deus é um Deus que ele quer de nós exclusividade, uma adoração sincera, uma adoração exclusiva. Sabemos que a própria palavra de Deus diz que no mundo nós enfrentaríamos aflições. Jesus falou isto, mas deveríamos ter bom ânimo, porque ele venceu o mundo. Quando referimos aqui a Amós e Oséias, quero ressaltar também que esses dois profetas, eles estão na classificação dos profetas menores, não é isto? E quando nós falamos profetas menores, não estamos dizendo que eles são menores em valores, em importância. Não, se trata de períodos em que profetizaram. Os seus manuscritos são menos do que os outros profetas maiores, não é isso? Como o profeta Isaías, por exemplo, que o seu livro tem 66 capítulos. Se nós formos olhar para alguns
profetas menores, por exemplo, como Obadias, apenas um capítulo. Então é considerado profeta menor, porque o tempo de profecia foi menor do que os profetas maiores que profetizaram por mais tempo. Então é só para esclarecer aqui. E outra coisa interessante que nós vamos ver aqui, que nós vamos falar do profeta Oséias, mas também vamos falar do rei Oséias. Então aparece 2 Oséias na lição e não podemos confundir esses 2 Oséias. Um é um profeta de Deus, um homem de Deus, e do outro lado há um governo, há um rei que reina sobre Israel, por nome Oséias também, que faz aquilo que é mal perante os olhos do Senhor, e Deus, através do profeta Amós e o profeta Oséias, vai agir de forma dura contra as ímpias ações desses reis. Parágrafo 2º, a traição do rei Oséias, que Jeroboão II vai perder o seu reino. Oséias vai assumir através de uma traição, e vamos prosseguir lendo aqui. Após assumir, o reino, ele vai trair, a Assíria, melhor dizendo, vai trair a Assíria, e nós vamos ver que ele vai procurar ajuda agora do Egito, e isso vai trazer consequências sérias. O rei da Assíria, Salmaneser, descobriu que Oséias, seu vassalo, quando diz aqui vassalo, está dizendo seu súdito, pois Israel era súdito da Assíria, o traíra ao buscar o apoio do Egito, e ao interromper o pagamento dos tributos ao seu reino. O que Oséias faz agora quando assume o reinado de Israel? Ele vai deixar de ser fiel à Assíria, ele vai deixar de pagar tributos à Assíria e procura a ajuda do Egito. E agora o pagamento que era destinado ao rei da Assíria passa a ser destinado ao Egito. E isto trouxe uma fúria muito grande através da vida do rei da Assíria contra Israel. Aí prossegue dizendo aqui, o trair ao buscar apoio do Egito, interrompe o pagamento dos tributos ao seu reino, conforme 2 Reis, capítulo 17, 3, 4. Enfurecido, o rei da Síria, o soberano mandou prender Oséias, marchou com seus exércitos contra a Samaria e a sitiou por 3 anos. Imagine agora uma cidade sitiada por 3 anos. Terrível, coisas terríveis aconteceram. A partir daí, Israel não teria mais chances de navegação, só lhe restaria a guerra e a consequente deportação, ou seja, o seu exílio, foi deportado, foi exilado, porque não tinha outra saída. Quando nós deparamos com essa situação, a busca do rei Oséias em buscar apoio no Egito, quando vemos que eles estavam vivendo a dependência dos assírios, a pergunta vem: por que esses reis não buscaram a presença do Deus verdadeiro? Por que eles não buscaram o favor do Deus poderoso, o Deus que havia os tirado do Egito, da escravidão do Egito? Não é isso? Eles abandonaram o princípio bíblico de que eles deveriam servir somente ao Senhor Deus, conforme diz lá no Decálogo, não é isso? Que deve se buscar o Senhor e somente ao Senhor adorar, somente ao Senhor prestar cultos. Deveriam depender do Senhor, como o salmista, ele declara: eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Vemos o próprio Deus fazendo uma declaração para Josué, dizendo: não te deixarei, nem te desamparei. Que Josué foi aquele que conduziu o povo até a terra prometida, e ele recebe de Deus esta promessa. O salmista, no Salmo 20, verso 7, ele diz que muitos confiam em carros, outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor. Mas o rei Oséias aqui não se lembrou do nome do Senhor, ele lembrou do Egito, eles lembraram da Assíria, mas esqueceram do Senhor, aquele que é poderoso para dar vitória e abençoar o seu povo. Parágrafo 3, a advertência dos profetas.
Agora entra em cena os profetas, né? Profeta Amós e também o profeta Oséias. Como disse, rei Oséias e profeta Oséias. Não pode confundir essas duas personagens. A advertência dos profetas. O aumento de riquezas nacionais, especialmente sobre o reinado de Jeroboão II, fez com que os pequenos proprietários fossem expoliados, ou seja, despojados, certo? Aqueles pequenos proprietários perderam as suas propriedades pelos mais ricos. Os mais ricos acabaram tomando as pequenas propriedades dos mais pobres. Até que aconteceu o seguinte, eles se tornaram o quê? Esses mais pobres, servos desses usurpadores. E às vezes a gente para pensar, a nossa geração, o mundo em que vivemos, será que não vivemos situações semelhantes, em que o pobre está sendo sufocado cada vez mais, uma geração de ricos cada vez mais ricos e pobres cada vez mais pobres? Nós tivemos aí num passado bem próximo de nós, em que era normal ouvir que grandes fazendeiros executavam até os maridos das mulheres que tinham pequenas propriedades para que estas vendessem as suas terras em valores pequenos para esses grandes proprietários. E será que isto vai ficar sem preço perante Deus? Será que isto não terá um acerto de contas? Israel teve que pagar um preço pela sua desobediência, e todo pecado ele tem um preço, e esse preço ele não tem como ser excluído, a não ser que alguém se arrependa e busque a presença do Senhor. Enquanto os mais abastecidos viviam na extravagância, os pobres eram vilipendiados e permanecia na miséria. Essa injustiça fizera com que os profetas Amós e Oséias formalizassem graves denúncias, conforme está registrado em Amós capítulo 5, versos 6 a 9. Todos estes tributos, estes brutais pecados da nação de Israel, foram apontados pelos profetas com pesadas advertências ao arrependimento e apelo à misericórdia e ao amor de Deus. Então, eles apresentavam a nação de Israel, eles faziam um apelo à nação de Israel para que eles se arrependessem. Eu me lembro quando Salomão consagra o templo ao Senhor, e Deus aceita o templo, Deus manifesta. Salomão, preocupado com o desvio do povo, ele fala com Deus: mas se esse povo porventura se esquecer do Senhor, se desviar, e vier a peste, vier a fome, vier a praga, e este povo buscar a tua presença, esse povo se humilhar, esse povo se converter, então Deus dá uma garantia dizendo que se este povo, aí nós vamos para a 2 Crônicas 7,14, se este povo que se chama pelo meu nome, este povo se humilhar, este povo orar, este povo se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, eu perdoarei os seus pecados e eu sararei a sua terra. É um Deus maravilhoso que está sempre pronto a perdoar. Prosseguindo a leitura, diz aqui: o Todo-Poderoso sempre abominou o sincretismo em Israel, em que o povo adorava os ídolos e ao mesmo tempo oferecia cultos a Deus. Quantos não estão nessa data, nesta era nossa, vivendo um sincretismo religioso? Quantos não estão dividindo a sua adoração? Adoram a Deus, mas adoram outros deuses, adoram outras coisas, objetos, carro, casas, roupas, talvez, quem sabe, pessoas. E o nosso Deus, ele não aceita, ele não divide a sua glória com ninguém. Se tem algo que Deus não faz, é dividir a sua glória com outra pessoa. Foi por isso que o profeta Amós advertiu aquela obstinada nação com tanta severidade. Amós 5, 21 a 27. Deus não se deixa escarnecer e não tolera um coração dividido com outros deuses ou objetos de adoração. Aí nós vemos o que a palavra de Deus lá no Novo Testamento nos diz, lá em Gálatas capítulo 6, verso 7, né? A palavra de Deus diz: Deus não se deixa escarnecer, tudo que o homem semear, isso também ceifará, né? Porque aqui diz que Deus não tolera o coração dividido com outros deuses ou objetos de adoração. Esses falsos deuses influenciavam o coração do povo, inclinando-os contra a vontade de Deus declarada em sua palavra. Então a vontade de Deus já estava declarada na sua palavra, o que Deus queria daquele povo. Quando nós analisamos o que o profeta Miqueias escreveu no seu capítulo 6,
a partir do versículo 6 ao 8, e vai haver ali uma série de interrogações para Deus acerca de algo que poderia se oferecer a Deus. E no versículo 8 Deus vai dar a resposta e vai dizer: o que é que pede de ti, a não ser que te apresentes a Deus com um coração puro, um coração quebrantado e purificado na presença do Senhor. Mateus capítulo 6, 24, o próprio Jesus, ele faz a seguinte declaração: ninguém pode servir a dois senhores. Não tem jeito, meu amigo, ou nós servimos a Deus com sinceridade, ou nós não vamos conseguir agradar a dois senhores. Ou o homem glorifica a Deus e vive para o Senhor, ou o seu louvor não será aceito pelo Senhor. Louvado seja o nosso Deus para sempre. Nós vemos esses dois homens de Deus, profetas de Deus, que profetizaram verazmente, que profetizaram a verdade. Vivemos período em que muitos profetizam falsamente. Na antiguidade também aconteceu isso. O profeta Isaías falou sobre isso. Capítulo 30 de Isaías, versículo de número 10, nós encontramos o povo pedindo aos profetas: profetiza para nós aquilo que é bom, aquilo que é agradável, não nos profetize aquilo que não é agradável, aquilo que não é bom. Não importava se era verdade ou se era mentira, eles queriam uma falsa profecia. Mas Deus, ele tem profetas sérios. Deus sempre levanta um profeta sério, e em toda a história de Israel, Deus sempre levantou profetas sérios, como estudamos acerca do profeta Eliseu, profeta Elias, e vários outros profetas que nós estudamos sobre eles nesta lição, que eram homens sérios. Provérbios 28, 13 diz que o que encobre a sua transgressão nunca prosperará. Então não adianta esconder o pecado, não adianta viver dubiamente, tentar servir a dois senhores, meu querido. Será uma perca de tempo se você viver nesta terra achando que poderá servir a dois senhores. Aleluia. Glorifico a Deus por este primeiro ponto. Avançaremos para o segundo ponto nesta manhã, e o assunto do segundo ponto: os pecados do povo e sua queda. O pecado do povo e a sua queda. O terrível pecado da idolatria. Olha a idolatria novamente aqui. E eu gostaria que você reforçasse a sua atenção para o que a palavra vai falar acerca da idolatria. O que a idolatria é comparada. Como Deus vê a idolatria. Atente bem para aqui o que nós vamos aprender neste segundo ponto. Diz assim a palavra: desde que o reino de Israel foi dividido, o norte, quando nós falamos do reino do norte, estamos falando de Israel, era a nação de Israel, um reino unido, mas essa nação foi dividida em dois reinos: reino do sul, reino do norte, Israel e Judá. Louvado seja Deus. Se inclinou, o reino do norte, que é Israel, se inclinou mais intensamente à idolatria do que o reino do sul. Provavelmente esta foi a razão de Israel ter sido levada para o cativo algumas dezenas de anos antes de Judá. Então, do Reino Unido até o cativo de Israel, soma-se 200 e poucos anos, aproximadamente 209 anos se passou desde quando se dividiu o reino até Israel ser levado cativo. Ao passo que nós vamos estudar na última lição sobre o cativo de Judá, e vamos dizer ali que demorou cerca de 136 anos para vir o cativo agora do Reino do Sul, que é Judá, que aconteceu cerca de 345 antes de Cristo. Prosseguindo aqui, apesar do caos espiritual e rejeição de Israel, Deus queria salvar o povo. Foi então que o Senhor convocou o profeta Oséias para uma situação bastante estranha. Preste atenção nisso aqui. Pediu que ele se casasse com uma prostituta. Atente para isso. Deus não mandou que Oséias fosse à prostituição, fosse para o meio da prostituição, fosse praticar a prostituição. Não, ele mandou que ele casasse com uma prostituta, é diferente, e tivesse filho com elas. Ou seja, Oséias vai no local onde se praticava a prostituição, onde ali estavam as mulheres que se prostituíam, e aquelas mulheres poderiam se prostituir por dinheiro, e elas também poderiam ser resgatadas da prostituição. Se pagava um certo preço e era resgatado da prostituição. Oséias paga o preço pelo resgate
de Gomer, que foi a mulher prostituta que ele comprou do centro de prostituição para casar-se com ela. Nós vamos ver isso aqui no decorrer da lição. Oséias cumpriu a ordem do Senhor e se casou com Gomer. Oséias 1:3. Gomer, e teve 3 filhos. Cada filho que o profeta tinha com a prostituta mostrava a depravação a desaprovação divina com o povo de Israel. Então, cada filho tem ali um significado. É interessante você ver, o primeiro filho que ele teve foi um varão, seu primogênito, chamava Jezreel, e o significado é Deus semeia. E é interessante que há aqui um paralelo interessante, que Jezreel era o nome da cidade onde Jezabel foi morta, não é isso? Então, ele teve uma segunda filha, primeiro um filho varão, uma segunda era uma filha chamada Loruama, e o seu significado, o seu nome era sem compaixão, ou não compaixão, né? Porque essa preposição sim, ela não aparece no hebraico, então é aplicado não, né? Não compaixão, e isso significa que Deus pode suspender a sua compaixão. Ou seja, chega um tempo que Deus pode suspender a sua compaixão, e foi o que aconteceu com Israel. Deus lutou para restaurar essa nação, trazê-la de volta, mas chegou o tempo que Deus suspendeu a sua compaixão para com aquele povo. E teve a terceira filha, né, a primogênita, Loami, que significa não povo meu, não povo meu. Então, isto mostra que Deus, ele julgaria seu povo com uma nação idólatra. Da mesma maneira que ele julgaria uma nação idólatra, ele também agora julgaria o seu povo. Engrandecido seja Deus. Prosseguindo, Deus colocou o casamento do profeta Oséias como uma lição prática da infidelidade do reino do norte. Aí quero chamar a atenção para a realidade do casamento. Alguns apresentam o casamento de Oséias como uma ficção, como apenas uma metáfora. Não, o casamento em si, ele foi verídico, ele realmente casou com essa prostituta como Deus mandou que casasse, certo? Agora, onde está a metáfora? Agora vai aparecer a metáfora. A prostituta aqui significa, entra a metáfora, é Israel, representa Israel, e que deixa o seu marido. Entra outra metáfora. Quem é o marido? É Deus. Israel que abandonou a Deus. Prostituta, Israel. O marido, Deus. Louvado seja o Senhor. Para se deitar com os seus amantes. Quem eram os amantes agora aqui apresentados aqui na metáfora? O Egito e a Assíria. Ao invés de procurar o Deus Todo-Poderoso, eles vão procurar quem? A Assíria e o Egito. Então, Deus os coloca aqui como os seus amantes, os amantes de Israel, colocando Israel como uma prostituta. E ainda pagava para estar com eles. Imagine só agora, uma mulher que deixa seu marido, vai se prostituir, ainda paga o seu amante. Essa foi a qualidade, a classificação que foi colocada para Israel, que abandonou o seu marido, que aqui é metaforicamente apresentado como alguém que abandona o seu marido, mas é Deus. Abandona Deus e vai agora buscar um amante, que é a Síria e o Egito, e vai dar tributo. É como uma mulher que trai o seu marido e ainda vai pagar o amante para estar com ela. Imagina só, irmãos, que situação de desprezo total que Israel fez para com o Senhor nosso Deus. Louvado seja o Senhor. Hoje se pode ver o mesmo padrão de vida imoral sempre que o povo de Deus se desvia da genuína dedicação ao Todo-Poderoso. O sentimento de Deus é o mesmo. Você que às vezes não está nem aí para a obra de Deus, você que não está nem aí para a vontade de Deus, você está vivendo a sua vida da maneira que você acha que está bem, ao seu bel prazer, e ainda você bate no peito e diz: eu tenho a minha religião, eu sou membro da igreja há tantos anos. Deus não está preocupado quantos anos você tem de membro da igreja. Deus está preocupado se você está sendo uma esposa fiel, porque a igreja é chamada de esposa de Cristo, de noiva de Cristo. Automaticamente será esposa de Cristo após o arrebatamento.
É isto que importa para Deus. Se você tem uma vida de intimidade com Ele, um relacionamento íntimo, se você tem honrado a Deus, se nós temos honrado o Senhor, ou se nós temos sido traidores do Senhor. Essa é a grande diferença, e o que nós precisamos é analisar em nossa vida dia após dia. Louvado seja Deus. Aqui prosseguindo, voltando à leitura aqui, hoje se pode ver o mesmo padrão de vida moral e imoral, sempre que o povo de Deus se desvia da genuína dedicação ao Todo-Poderoso, conforme Provérbios 5, versículo 3. Então, é maravilhoso nós atentarmos para isto e sermos zelosos, irmãos, e cuidarmos para não trairmos o nosso Deus. Parágrafo 2. Outras causas do cativeiro. Os pecados relacionados à exploração e indiferença para com os pobres. Esse pecado também foi cometido por Israel. Foram duramente criticados pelos profetas. Percebe-se que tais iniquidades são colocadas em pé de igualdade com a idolatria. Achamos às vezes que a idolatria é simplesmente se prostrar perante uma imagem. Idolatria, meu querido, também é comparado quando você deixa de ajudar o seu semelhante, quando você vira as costas a um necessitado. O pecado é o mesmo. É como se você estivesse prostrando perante uma imagem, você estivesse adorando um Deus estranho, você estivesse honrando mais o seu carro do que a Deus. Então, para Deus isso não faz diferença. O profeta Amós condenou esta transgressão de maneira implacável. Ouvi esta palavra, vós, olha a expressão de Amós, né? Ouvi esta palavra, vós, vacas de Bessã, que estáis no monte de Samaria, que oprimes os pobres, que quebrantais os necessitados. Ouvi isto, vós que anelais o abatimento do necessitado e destruí os miseráveis da terra. Olha o que Amós 4:1 e 8:4 diz, é o que diz Amós 1, né? 4:1 e 8:4. A situação era tão grave que até o sacerdote, presta atenção nisso aqui, até o sacerdote fizeram um conluio com os governantes para extorquir o povo. De que país, de que nós lembramos quando nós falamos de conluio para extorquir o povo? Será que nós não estamos vivendo a geração em que estamos tendo lideranças que têm feito conluio, combinados, acordos para extorquir o povo? Porque o dinheiro que passa na mão do governante é para ser utilizado para o bem da sociedade, para o bem do povo. E quando esse faz um conluio, um acordo para que esse dinheiro seja desviado, ele está roubando o dinheiro que é para ser usado em favor do povo. E um dia Deus requererá de cada um a sua administração. Cada centavo que passou na mão de qualquer pessoa, qualquer administrador público, eclesiástico, não importa, ele terá que prestar conta a Deus, porque toda autoridade ela é constituída por Deus, meu amigo, e todos, sem exceção, a palavra de Deus diz, hão de comparecer ante o tribunal de Cristo. Haverá o dia da prestação de contas, ela vai chegar. Aí não vai ter advogado, não vai ter juiz, não vai ter nenhuma autoridade que vai poder socorrer, porque a questão é entre a pessoa e Deus. Louvado seja o nome do Senhor. O Senhor Jesus foi tão enfático com relação a esta questão dos necessitados, que se lemos Mateus capítulo 25, a partir do versículo 34, capítulo 25, a partir do 34, o Senhor Jesus vai falar da eternidade. E a partir do versículo 34, ele fala a um grupo que está à sua direita, à sua esquerda, melhor dizendo. Ele vai dizer aos que estão à sua esquerda, apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos, porque eu tive fome e não me deste de comer, tive sede e não me deste de beber, estive com frio e não cobriste-me, estive preso e não me visitaste, enfermo e não me visitaste, preso e não me viste. Então Jesus apresenta uma série de situações e diz que aqueles que estão à sua esquerda não o concederam, não o socorreram. E a pergunta vai ser, quando te vimos assim? Aí ele diz,
quando deixaste de fazer a um destes pequeninos que creem em mim. Da mesma sorte, ele vai virar para os que estão à sua direita e vai dizer: vinde bendito meu Pai, possui por herança o reino que está preparado para vós desde a fundação do mundo. E ele vai dizer: porque tive fome, me deste comer, tive sede, me deste beber, estava com frio, cobriste-me, era estrangeiro e hospedaste-me, tive enfermo e visitaste-me, estava preso e viste-me. E eles vão dizer: mas quando te vimos, Senhor? E ele vai responder: quando fizeste a um desses pequeninos que creram no meu nome, a mim me fizeste. Isso não justifica e nem quer dizer que nós somos salvos pelas obras, não. Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9 diz que a salvação é pela graça. A salvação é pela graça, ela é dom de Deus, ela não vem de vós, e nem é das obras para que ninguém se glorie, mas a obra, ela é fruto dos salvos. E Tiago escreveu no capítulo 2, versículo 26, que a fé sem obra, ela é morta. E Deus os abençoe. Podemos avançar agora para o nosso terceiro e último tópico da lição, que vai falar do assunto os estrangeiros ocupam Samaria. Vamos estudar sobre o agrupamento de estrangeiros ali em Samaria, a mistura que houve. Vamos entender essa questão dos samaritanos, por que surgiram os samaritanos, que nós já estudamos, e até mesmo porque havia tanta ira dos judeus contra os samaritanos. Bom, a mistura de gente e o sincretismo. Quando falamos de sincretismo, estamos falando exatamente da mistura. Após o exílio, alguns israelitas pobres, os pobres sobram sempre, né? Veja que os pobres ficaram para trás, permaneceram em Samaria e região. A política dos assírios, entra a Síria, porque os assírios levaram o povo de Israel cativo. A política dos assírios era que os territórios apoliados, ou seja, que foram devastados, fossem ocupados por povos de outras etnias e origens, promovendo assim uma grande migração e reassentamento de pessoas. O objetivo era misturar a nacionalidade para evitar possíveis rebelião e enfraquecer as províncias. Essa mistura de gente fez com que o povo de Israel, que restou em Samaria, junto aos deportados de outras nações, tornasse a religião israelita ainda mais sincrética, ou sincrética, né? Aí o sincretismo religioso. Então, a mistura aí estava presente. E por isso que lemos nos evangelhos de João, no Evangelho de João, que os judeus não se comunicam com os samaritanos, exatamente por isso, porque não era um povo totalmente israelita, era uma mistura, e aí os judeus os consideravam impuros, imundos, e aí não se comunicavam com os samaritanos. É bem verdade que Deus nos chama a uma vida de separação, uma vida de santidade, que nós não venhamos nos misturar com aqueles que não buscam a presença de Deus. Encontramos em Romanos capítulo 2, versículo 2, a palavra dizendo: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que possais experimentar a boa e perfeita, agradável vontade de Deus. Tá certo? Então, nosso Deus quer que nós vivamos em santidade. Mas vamos para o parágrafo 2, Jesus e os samaritanos. De um lado, os judeus odiando os samaritanos. Agora entra Jesus em cena. Jesus e os samaritanos. Apesar do antagonismo entre judeus e samaritanos, Jesus os comparou com, ou melhor, os contemplou com muito amor. De um lado, os judeus odiando os samaritanos, e agora Jesus contemplando os samaritanos com muito amor. Ele deu atenção à mulher samaritana e lhe anunciou o reino, fazendo-a conhecedora da fonte de água que sacia a sede humana de forma definitiva. Então Jesus estava ali, a mulher samaritana vai ao poço de Jacó para pegar água, e de repente ali está Jesus. Jesus manda os seus discípulos voltar para a cidade em busca de pão, e ele vai ter um encontro com a mulher samaritana. E Jesus já havia dito que lhe era necessário passar por Samaria. Por que ele era necessário passar por Samaria? Porque a palavra de Deus diz que ele veio para os seus, mas os seus os rejeitaram. E o plano de Deus não era salvar só o povo judeu, mas salvar todas as nações, todas as gerações, de raça, tribo, línguas ou nações. Deus tem prazer em salvar a cada um. Então,
o Senhor faz com que a mulher samaritana tome conhecimento da fonte da água da vida, esta que faria com que ela daria um salto para a vida eterna. Então ele não exclui a samaritana, em razão da divisão daquela mulher sobre, ou da dúvida, né, daquela mulher sobre o legítimo lugar de adoração a Deus. Jesus foi enfático em dizer que o lugar não é físico. A mulher faz uma pergunta para Jesus: olha, nós sempre soubemos que o lugar de adoração é aqui neste monte, mas os judeus dizem, vocês judeus dizem que é em Jerusalém, e tu que dizes, onde é o verdadeiro lugar de adoração? E Jesus vai dizer para aquela mulher: mulher, é chegado o tempo em que o Pai está em busca de verdadeiros adoradores que adoram o Pai em espírito e em verdade. Ou seja, está dizendo, nem aqui nem Jerusalém, é onde tem um coração puro, um coração quebrantado, que é o lugar que Deus vai habitar com a verdadeira adoração. Prosseguindo aqui na parábola do bom samaritano, Jesus contrasta a religiosidade excessiva dos líderes religiosos judeus com a natural espiritualidade de um samaritano. Enquanto os judeus, eles se apoiavam na sua religiosidade, e a palavra diz que eles passaram e viram à beira do caminho um homem caído, ferido por transgressores, por homens maus, roubadores, e eles não deram nenhuma atenção, e ainda disseram, talvez, quem sabe, que estavam a serviço de Deus e não poderiam socorrer aquele homem, mas veio o samaritano e socorreu, né? E Jesus coloca então este samaritano como um grande exemplo. O bom samaritano, história muito conhecida por todos. Jesus contrasta a religiosidade excessiva dos religiosos judeus com a natural espiritualidade do samaritano. Foi aquele homem considerado indigno pelos judeus que mostrou compaixão para com o ferido. Então, o que aprendemos com Jesus? Que Jesus é um pregador inclusivo. Jesus, ele inclui as pessoas e não exclui. Jesus não importa se você é branco, pardo, negro, não importa se você é rico, se você é pobre. Ele convida a todos: vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Então, é um pregador que pregou a todos, não é isso? Porque, na verdade, a Bíblia diz que ele quer que todos se salvem. E eu quero nesta tarde, ou melhor, nesta manhã, concluir a ministração desta escola, trazendo o que a palavra de Deus diz em Marcos capítulo 2, versículo 17. O Senhor Jesus diz que não necessita de médicos sãos, mas sim os doentes. E em Lucas capítulo 19, versículo 10, diz que o Filho do Homem, ele veio buscar e salvar o que estava perdido. Louvado seja o nome do Senhor. A nossa conclusão nos diz: não faltou advertência para que Israel abandonasse a idolatria e fosse poupado do cativeiro. Todavia, nada surtiu efeito. Cada vez mais a nação afundava em seus pecados. A maneira drástica, porém misericordiosa e amorosa de Deus retorna o seu povo ao achego do seu amor. Foi, infelizmente, conduzi-lo ao cativeiro e à dispersão. Que Deus nos ajude a atentarmos mais para a sua palavra, a fim de não colhermos os amargos frutos da desobediência. Então, para que Deus trouxesse esse povo novamente ao seu amor, tentando trazer este povo ao seu aconchego de amor, infelizmente foi necessário que Deus permitisse que este povo fosse levado cativo. Que Deus te abençoe nesta manhã, que você possa meditar na palavra, naquilo que você ouviu, e saber que não vale a pena virar as costas para Deus. Pelo contrário, precisamos manter uma vida de comunhão com o Senhor, e assim seremos abençoados. Vamos fazer uma oração e já estaremos assim encerrando. Deus, nós te glorificamos por esta oportunidade, te adoramos, ó Deus, pelo teu grande amor manifesto em Cristo Jesus por nós na cruz do Calvário. O preço tão alto que Jesus pagou para que nós pudéssemos retornar à tua presença e sermos achados, ó Deus, dignos, ó Deus, de viver, ó Deus, para todos sempre ao teu lado, na eternidade, através do sangue de Jesus que foi vestido na cruz do Calvário. Abençoa esta vida que nos acompanhou, dá ela vitória, sabedoria, santidade necessária para viver em tua presença. Nós oramos agradecidos no nome de Jesus, teu Filho amado. Amém e amém, Senhor.